Olá pessoal, hoje nós estamos aqui com o Paulo, um grande amigo aí, fundador aí do grupo Novas Visões de Segurança no LinkedIn aí, que eu convido vocês a participarem. A gente fala lá um pouco de HOP, de Safety Tool, de Resilience Engineer e outros assuntos aí das novas visões. E o Paulo tem encabeçado, feito um trabalho muito bom aí de juntar as pessoas nesse grupo e manter esse assunto vivo no Brasil, que ainda é um pouco novo. Paulão, você está aí na Austrália, eu queria que você pudesse se apresentar aí rapidamente, falar um pouco aí da sua trajetória, como é que você chegou aí, o que que você faz, o que que você estudou, o que que você estuda. Ok, vamos lá. Primeiramente, obrigado, Hugo, obrigado pela oportunidade. Ah, e, na realidade, assim, eu comecei minha carreira, a minha escola foi na Alcoa, no Brasil. Comecei lá em 2004 e da Alcoa saí, fui para a Shell, da Shell voltei para a Alcoa. Ah, e de lá, da Alcoa, vim para a Austrália, estou aqui há 11 anos. Trabalhei a maior parte do meu tempo aqui em mineração, óleo e gás, também em construção. Ah, fiz alguns trabalhos internacionais, até um momento que eu me deparei com essa visão, essa nova visão. Foi meio que, assim como entrei em segurança, foi também meio que um acidente. Eu tinha feito um projeto na empresa que eu trabalhava, onde eu implantei um sistema de reconhecimento de ideias dos trabalhadores. Então, tinha um problema, ao invés... Porque o que eu sentia naquela época é que eu não conseguia explicar em teoria o que estava acontecendo, mas eu sentia que os trabalhadores tinham medo de comentar sobre perigos, o que estava saindo de errado. Então, para absorver essa informação deles, eu falei, pô, em vez de forçá-los a falar o que está dando errado, eu prefiro dar oportunidades a eles de falar o que pode dar certo. Então, eu comecei a conversar com eles em relação a soluções ou o que eles precisavam para então fazer o trabalho deles de uma maneira melhor. E quando a gente desenvolvia o projeto, a gente desenvolveu várias ferramentas, vários equipamentos entre a gente, né? O cara me falava, a gente trazia uma empresa de engenharia, a engenharia desenvolvia o projeto, mostrava para o cara, fazia um prototype e botava no trial, o cara usava, me dava o feedback, aquilo a gente espalhava depois a ideia, você quer usar isso, funciona, tem aqui o feedback do trabalhador que funcionou, gravava um vídeo. E nesse processo a gente ganhou vários prêmios aqui na Austrália, prêmio nacional de segurança. Desculpa, tem mosca aqui na Austrália, tem mosca para mim. E aí, nesse processo, eu fui convidado para falar numa conferência. Eu falei em várias conferências aqui na Austrália. Numa das conferências, por coincidência, tinha um cara lá na frente. Eu já tinha ouvido falar o nome dele antes, mas até aí. E eu estou lá fazendo minha apresentação, não sei o que, blá, blá. E esse cara não parava quieto. O cara ficava se mexendo, pulando de um lado para o outro. Terminou a minha apresentação, o cara levantou, veio e me abraçou. Caramba. Aí falou, esse é inspirador do seu trabalho, não sei o quê, Paulo Gomes. E aquele cara era o Sidney Dekker. Ele era o principal Mundialmente famoso, Sidney Dekker. Exato. E o Dekker, ele acabou, né? A gente acabou depois disso, ele veio e falou para mim, não, você tem que mudar isso e fazer isso, não sei o quê, eu gostei muito da sua ideia, gostaria de, inclusive ele me pediu se eu poderia autorizá-lo a usar as ideias para incluir na apresentação dele e tal. E aí, disso passou, ele me incluiu nesse grupo, eu comecei a fazer parte de um grupo que eu nem sabia que existia antes de conhecê-lo. É um grupo de pensadores, né? E foi nesse momento em que eu conheci muita gente. Comecei a participar disso e comecei a explorar essas ideias. E no ano retrasado, em 2018, 19, 17, acho que 17, eu comecei a fazer o meu mestrado lá na Griffith. Só que aí, por motivos pessoais, eu tive que parar, eu liguei para ele, pedi desculpa. Deca, infelizmente não vou conseguir continuar, tá? Não sei o quê. É um mestrado, um curso extremamente interessante. Inclusive o Guido é um dos professores lá.
eu acabei dando um break, e aí, nesse ano passado, eu tentei voltar, eu fui falar com o Deca novamente, falei, pô, eu gostaria de retornar, tá, não sei o quê. Ele pediu desculpa, falou, ó, Paulo, infelizmente, a gente deu uma brecada esse ano no curso, porque a gente não encontrou aluno suficiente. Mas tem um curso que eu acho que vai ser muito mais interessante para você. Qual é? Ele falou, ó, tem um curso que eu coloquei, que eu montei, não sei o que, está lá ainda, lá na Suécia. É barato, é muito mais barato que, né, muito mais barato que o curso aqui na Austrália para você. Então, se tem alguma coisa que eu posso te indicar, vai para lá. E aí ele me colocou em contato com o JB, o Johan. Eu conversei com o Johan e fui para lá. Me joguei. Isso é questão de um mês. Tipo, bem, eu falava, pô, comprei minha passagem e fui embora. E aí, enfim, essa é a minha história de como eu acabei me envolvendo nesse processo. Só para pontuar duas coisas aqui, né? Você estudou aí praticamente nos dois, estuda, né, na Land, que é um dos celeiros aí dos profissionais da Nova Visão, né? Você mencionou o Johan, que é um monstro aí, a gente está até tentando falar com ele, mas é bem difícil. E o próprio Decker, que iniciou tudo lá, né? E a Griff também, que tem o próprio Guido, que a gente conversou, está no grupo com a gente lá, e cheio de gente boa. Então, profissionais que quiserem e tiverem condições aí de procurar um curso, acho que o Decker fez a melhor indicação que ele poderia para você. Você mencionou o projeto aí, Paulão, e eu vou trazer um pouco da visão do Brasil aqui, aí você traz a da Austrália, né? A gente tem um estudo aí do Guy Hofstede, que até faleceu esse ano aqui, em fevereiro aí, que ele fala de dimensões da cultura, né? Que a cultura de segurança é algo que você vai ouvir falar em todo lugar, tem muitos livros, a maioria são bem superficiais, assim, não tocam na ferida, digamos assim, né? Mas uma das dimensões que ele menciona é a distância de poder, né? E aí o projeto que você falou tem muito a ver com isso. Distância de poder no sentido de que quem decide está muito distante de quem executa, né? Então, a pessoa que está executando lá na ponta da linha, né, na sharp point, como a gente fala no hop, ela teve muito pouca influência na tomada de decisão do que ela faz. Por outro lado, ela está muito mais exposta a todos os riscos que aquelas decisões foram tomadas, né? E aí esse projeto que você falou parece que diminui essa distância entre quem decide e quem executa. No Brasil, isso é cultural, né? Se a gente pensar as pessoas que estão na base, se a gente pensar em educação, por exemplo, condições assim, elas têm até essa distância social é grande. Não sei se na Austrália é assim também. E aí elas são mais passivas em aceitar o que vem assim de cima. O procedimento é esse, vai lá e faz. E aí até se exime um pouco de responsabilidade, porque alguém mandou eu fazer daquele jeito. Então, se eu fizer, eu vou estar meio que em compliance, né? Como que você vê essa questão? Acontece na Austrália também, ou é muito diferente, até pela questão do nível de país que a Austrália é? Eu acho que, na verdade, tem um risco grande quando a gente generaliza o sistema. Né? Toda vez que a gente tenta generalizar, as coisas se tornam... acho que não dá para colocar tudo numa Balaio, caixinha. né? Sim, sim. Exato. Então, assim, na realidade, eu tenho essa experiência da Austrália, mas de trazer as ideias do trabalhador, na realidade, isso o que me inspirou foi meu tempo de trabalho no meio da Amazônia. Trabalhei num projeto chamado Juruti. A gente tinha lá 12 mil funcionários. Tinha 60 trabalhadores de segurança, 60 engenheiros, técnico. E a minha missão lá foi, eu cheguei lá, enfim, fui para lá para trabalhar, ajudar na implantação do sistema de gestão. E a gente imagina um projeto no meio da Amazônia, você não tem recurso algum. Você pede uma ferramenta para a ferramenta sair de São Paulo para chegar até o meio do Pará, levava pelo menos uma semana. Então, o que a gente tinha naquele meio ambiente? A gente tinha o trabalhador. Então, a gente tinha necessidade realmente de trabalhar com eles, diretamente com eles. Então, essa inspiração que eu digo, ela veio da experiência prática, de trabalhar realmente com o trabalhador ali, uma coisa, de repente, né, lembro até hoje, tinha esse cara que
era um marceneiro, ele estava lá martelando o prego, ele bateu no dedo umas 5 vezes, saiu xingando, arrumou um pedaço de pau lá, fez tipo um alicate e segurava o prego com o alicate bem. E aquilo se tornou padrão para todas as frentes de trabalho. E a gente viu aquilo como uma oportunidade de melhoria. Nada fantástico, assim, nada super engenhoso, mas que solucionou o problema. Então, uma solução que veio do trabalhador. E assim a gente começou a fazer ao redor de todas as frentes de trabalho. Então, assim, quando a gente, voltando à questão de generalizar, eu acho que é complicado, depende um pouco do profissional. E quando eu falo de profissional, eu vejo né, hoje, tendo contato com muita gente e tal, vejo muita gente extremamente confiante, extremamente arrogante, muitas vezes. E na minha jornada, descobri que, assim, na verdade, a arrogância e confiança é sinal de ignorância. Porque somente ignorante ele tem arrogância. Ou uma pessoa que tenha conhecimento, ela tem noção de que ela sabe muito pouco. Quanto mais você sabe, mais você tem dúvida, porque suas perguntas se tornam muito mais complexas. Você começa a ver as coisas com muito mais complexidade e essas perguntas começam a melhorar. Então, ao invés de você trazer respostas, você começa a trazer perguntas que forçam ou que induzem a melhores respostas, ou respostas com mais profundidade, com mais qualidade. Deixa eu dar um exemplo aqui. Um tempo atrás eu contratei um cara para trabalhar no meu time e a gente saiu, um motorista começou a reclamar do banco, do ônibus e tal, e eu fui lá tentar entender o que estava acontecendo e comecei a perguntar para ele como que acontece, não sei o quê, como que se funciona, e aquele ônibus. Aí o cara que estava comigo, o cara que tentando, também compreendo a posição dele, novo na empresa, tal, querendo mostrar serviço, ele não deixava o motorista falar, jogava a resposta no meio. Fiquei olhando para a cara dele, segurei no braço dele, falei, desculpa, deixa o cara falar. Aí eu fui pro canto, tal, conversar com ele, falei, não, mas o que o cara vai pensar de mim se eu não tiver todas as respostas? Eu falei, não, a gente não é pago para ter resposta. Nós somos pagos para dar oportunidade para aquela pessoa, o trabalhador, expor a necessidade dele. E nós somos facilitadores. A gente não está aqui para solucionar o problema. Ele sabe o problema e ele também sabe a solução. Nosso papel é entender como fazer isso, como fazer essa intermediação entre o trabalhador e a gerência, trazer essa informação para a gerência. Muitas vezes a gerência não vai gostar da notícia. Sim. Isso, independente de cultura, você precisa ter essa habilidade e percepção de que você não vai conseguir agradar todo mundo. Então, algumas vezes você precisa ter essa coragem de falar a verdade, de chegar a expor a necessidade que o trabalho demanda. E a gerência precisa entender que eles também têm um papel. Não um papel de culpar o gerente. Acho que muitas vezes, né, a gente tenta proteger o trabalhador e a gente tenta jogar a culpa na gerência. As gerências também são trabalhadores, também são pais de famílias, também estão ali para pagar conta. Acho que não é um ponto de trazê-los e fazer, né, usar eles como um alvo para que todo mundo jogue seus dados. Acho que, na realidade, a gente precisa vê-los também como vítimas do sistema. Então, se a gente acusa o gerente de alguma coisa, eles vão se retrair. Eles vão, né, tomar um passo para trás e falar, não, peraí, você está me atacando por quê? Mas se a gente culpar o sistema, todo mundo se torna vítima. Então, todo mundo se junta para um único motivo, para um bem maior. Então, é isso que acho que a minha estratégia pessoal, prática, nesse assunto. Ao invés de encontrar culpados, a gente vê o sistema como restringindo a nossa necessidade de realizar o trabalho de uma maneira correta, uma maneira melhor. Então, a gente passa nessa visão de todos juntos para um bem comum. Você está falando aí do lado do gerente, isso aí é muito comum também, né? As pessoas que estão iniciando aí nas novas visões, discutindo as novas teorias, elas entendem de primeira mão assim que a teoria está jogando a culpa para o gerente e eximindo
trabalhador, e até alguns falam, pô, mas aí o trabalhador nunca sofre represália, pode fazer o que quiser e tal, e é totalmente o contrário, né? A gente tem ouvido falar muito aí, até a Amy Edmonds tem ficado famosa aí falando em segurança psicológica e tal, né? É, e acho que é isso, o Hop chama de um dos pilares lá, que é respostas importam. Acho que o trabalho do bom profissional de segurança é criar esse ambiente de segurança onde os dois lados podem falar, né, para o trabalhador da ponta da linha pode ter segurança de vir trazer um problema ou apresentar uma situação de risco ou um defeito, coisa do tipo, com a certeza que ele não vai sofrer represália, não vai ser culpado, ninguém vai achar que ele está de corpo mole, ele tem que ter essa segurança, e o gerente também tem que ter a segurança de que ele pode confiar naquele trabalhador, ele pode oferecer um ambiente melhor, pode destinar recurso, nada vai ser escondido dele se ele tiver esse ambiente também tranquilo, e acho que essas duas pontas, né, os dois lados aí da moeda, o principal objetivo, até vou entrar na próxima pergunta aqui, é diminuir aquela distância entre o trabalho imaginado, que normalmente é imaginado pelos gerentes ou pelos engenheiros, da parte do trabalho como realizado, né? Então, se a gente diminuir esse gap aí, que é onde tudo acontece, o que está certo e o que está errado acontece ali no meio, né? Nem acontece no que foi planejado e às vezes também não como foi feito ali, sempre tem essa variação, né? Como que você vê as possibilidades aí, usando as novas teorias, de diminuir esse gap entre o que é pensado e o que está sendo efetivamente realizado e como tirar as melhores lições aí dessa variação? Acho que a gente pode começar, você citou muito bem ali, a psychologically safe. Um, na verdade, a AIM, ela fez, se, né, quem está escutando, se ainda não viu, tem um vídeo no YouTube sobre esse assunto, e tem legenda em português também, e aí ela estava fazendo uma pesquisa onde ela tinha essa ideia de que times que se davam muito melhor, que tivessem, né, sucesso, times de sucesso, eles na verdade cometiam menos erros. E ela já foi fazer a pesquisa com essa ideia na cabeça. E assim que ela fez toda a pesquisa, ela voltou, olhou, analisou e descobriu que na realidade era o contrário. Era que os times de sucesso eles tinham mais erros, cometiam mais erros. E aí ela, como pode isso? Um paradigma aqui. E ela começou a se auto-questionar em relação a isso, até que ela encontrou esse conceito, segurança psicológica. E aí, nesse processo, ela entendeu que, na realidade, os times, eles cometem erros, todos eles. Erro é humano, assim já é dito. E a diferença desses times de sucesso é que eles tinham a liberdade e a confiabilidade e a confiança na Segurança mesmo, de trazer os erros sem sofrer, sem medo de represália, né? o trust, o fator de confiança, onde que eles poderiam conversar sobre isso e os erros eram vistos como oportunidades de aprendizado, não com um momento para punir e levar nomes para isso. Paulo, Então, cai até no, desculpa te interromper, mas cai até naquela situação que muita gente ainda hoje, né, incrivelmente acredita que as empresas têm aquelas pirâmides e tal, que quando você encontra vários near misses, aí quase perdas ou eventos menores, se você diminuí-los, você está prevenindo eventos maiores, né? Na verdade, já se provou aí por vários estudos que as empresas que não têm quase reporte, não têm eventos pequenos, são surpreendidas com fatalidades, né? Acho que é bem assim, fazendo um paralelo com o que a Amy coloca, eu acho que é um pouco disso, né? Os lugares que as pessoas têm segurança de reportar as coisas e tal, elas são mais seguros, né? E se a gente levar os indicadores aí da segurança 1 em conta, vai parecer o contrário, porque a empresa que vai reportar mais, na visão antiga, é mais insegura, digamos assim. o Deck ele fala muito sobre isso, que se você quiser, né, se sentir seguro numa companhia aérea,
analisa as estatísticas de acidentes da empresa, aquelas que tiveram mais acidentes são as mais seguras. Por quê? Não porque elas são, né, não se preocupam com segurança, é que elas têm o comprometimento de aprender com o acidente. Então, elas têm comprometimento com a verdade. A verdade está ali exposta, todo mundo tem que aprender com ela. Então, essa é uma lição importante. E, voltando à sua questão, acho que me lembra de comentar sobre o triângulo sim. do Henry, porque eu fiz um trabalho interessante nisso. Né? Um dos nossos lectures no curso na Land fez um trabalho magnífico, histórico, sobre o trabalho dele. E voltando ao assunto do gap entre trabalhador, e eu uso muito, tem uma história famosa, né? Você já deve ter ouvido falar dessa história, o Portela conta ela muito bem, que é a história da pasta de dente, né? Tinha a empresa lá que tinha a caixa de pasta de dente, que os supermercados começam a reclamar, e chega lá a caixa vazia, a empresa decide então fazer alguma coisa para solucionar o problema, entra um consultor na história, vai entender o que está acontecendo, qual o erro na produção, desenvolve uma tecnologia para solucionar o problema, implementa a tecnologia, 3 meses depois não tem mais problemas, solucionou, a gerência está feliz, vai então na fábrica olhar o que está acontecendo, celebrar o sucesso. Chegando lá, descobre que a tecnologia está no canto. E pergunta, né, era uma balança eletrônica, não sei o quê, pergunta para o trabalhador o que aconteceu aqui, como que vocês solucionaram o problema. Fala, aquela balança ali só trazia problemas. No primeiro dia que os caras implantaram aqui, começou a empilhar um monte de caixa, não sei o quê, deu trabalho para limpar. Tá, e o que vocês fizeram? Pô, a gente juntou, cada um deu R$5 aqui, a gente foi ali, comprou um ventilador, e o ventilador jogou toda a caixa vazia para o lado. Então, acho que essa história é muito simples, mas ela retrata bem a necessidade da conversa, de entender como o trabalho é feito. Entender não somente como o trabalho é feito e de uma maneira que todo mundo, quando a gente começa a falar sobre essas novas visões, todo mundo me pergunta, e eu acho que você também passa por isso muito, pergunta onde que está o checklist, onde que está o procedimento. Não tem isso. Não tem uma receita, não é uma receita de bolo que você vai implementar. É uma ideia que é como voltando lá aquela questão de que ninguém quer te dar o peixe, todo mundo quer te ensinar a pescar. E aí você sai e vai pescar onde você quiser. Você pode pescar, tem gente que vai pescar em alto mar, vai ter que pescar no aquário. Não interessa, desde que você saiba como pescar, você vai pescar em qualquer lugar. Então, acho que esse é o conceito das teorias. Você precisa entender o conceito para que você consiga, né, desenvolver e customizar para a sua necessidade, para a sua realidade. Então, entendendo o problema que é com o trabalhador, perguntando ao trabalhador, fazendo as perguntas ao trabalhador, perguntas do tipo, por exemplo, eu gosto muito, eu acompanho um cara chamado Daniel Hamadel. Ele trabalha hoje na Nova Zelândia, ele aceitou um cargo lá de inovação no Departamento de Segurança, como se fosse o Ministério do Trabalho no Brasil. E eles fazem um trabalho fantástico lá. Ele faz muita questão de como entender o trabalho, porque esses conceitos, o Eric fala sobre isso, o Nego ele fala sobre isso, que a mesma coisa que resultou no acidente é a coisa que também nos leva ao sucesso. Então, se você quiser entender como o acidente aconteceu, você precisa entender como o trabalho é feito. Então, por exemplo, o cara, né, outro dia eu tive uma conversa online com um cara, a gente estava conversando sobre um acidente que aconteceu e pegou fogo, uma coisa ali e tal. E nessa conversa, alguém começou a contar que, mas uma permissão de trabalho teria evitado esse acidente. Em retrospectiva, faz sentido, claro, porque você vê só uma coisa linear. Mas quando você se coloca na posição daquele trabalhador, entender o que aconteceu, você começa a entender que aquele cara, possivelmente, e aí estou fazendo sugestões aqui de ideias, mas que são bem próximas da realidade. É um cara que, na realidade brasileira, se você não produzir rapidamente, você está na rua. Tem então uma fila imensa do lado de fora.
Então Eu você tem gosto aquela muito pressão. de uma frase do Bob Edwards, né, que ele fala que você tem que investigar um incidente, um evento, até o ponto de você chegar na situação de se colocar no lugar do cara e pensar, eu teria feito igual. Então, se você se colocando e voltando e chegando ali e fala, pô, mas se fosse eu, não, eu teria feito a mesma coisa, então você pode finalizar a sua investigação, porque você já achou o que precisava. Exato. Então, assim, a gente tenta entender o trabalho como é feito para então entender por que que deu errado, como que deu errado. Eu tento evitar muito esse negócio de porque quando você começa a fazer o porquê, ele vem daqui, depois ele vem ali, vai afunilando. São tantas coisas que você deixou para trás que você perde o foco, É, né? eu, Essa, eu essa questão concordo. de E essa questão é muito séria, né? Porque 90% ou mais aí das investigações que a gente vê na literatura ou até por experiência, as pessoas já entram na reunião ou no grupo de aprendizagem com várias certezas, né? Então, exato. o decluttering lá, a desconstrução, acho que é o primeiro trabalho que tem que ser feito quando você está nessa situação de... Quando você entra nesse processo, é importante que você deixe o porquê de lado e comece a entender como. Então, Sim. ao invés de perguntar quem, mas o quê. Então, são perguntas importantes que você tem que ter na sua cabeça e entrar de cabeça aberta. Esquece o que você sabe. Você quer entender o que o trabalhador sabe. Por que aquilo fez sentido para aquela pessoa naquele momento, nas condições e recursos disponíveis para ela naquela situação. Então, voltando à questão do, do, do cara lá falando de permissão de trabalho, né, ter a pressão de ter a necessidade de resultado, e ele também, né, tem limitações de EPIs, de equipamentos corretos e coisas do tipo, e ele vem trabalhando daquela maneira sucessivamente por muito tempo. Então, você analisar o evento como, né, uma fotografia daquele momento é não só injusto, acho que é quase que um insulto ao trabalhador. Você realmente necessita ter uma visão mais ampla do sistema. O que acontece? Como as outras pessoas, como que ele fez esse trabalho anteriormente? Como as outras pessoas fazem? Então, você precisa ter essa visão mais, né, asa delta do processo. E realmente, Eu lembro do para você tempo que a vítima ou a pessoa envolvida no acidente não podia nem participar. Não sei se você pegou essa época, entender mas isso, eu sou de um tempo que a gente não chamava a pessoa na investigação. exato. E aí, voltando à questão do Daniel, ele faz umas perguntas bem interessantes. Por exemplo, para ter essas informações, obter informação do trabalhador, ele pergunta, por exemplo, o que te frustrou hoje? Então, essa é uma maneira de você entender coisas que acontecem no dia a dia do trabalhador para você, né, aprender com ele. O que aconteceu de mais frustrante hoje? Ou o que foi fisicamente difícil para você realizar hoje? Quais dificuldades que você tem tido aqui? O que faria o seu trabalho mais fácil e produtivo? Pergunta o que ele necessita. Então, ao invés de segurança ser a ausência de acidentes, né, a gente precisa entender que segurança, na verdade, é a capacidade de lidar com imprevisto, com riscos. Então, a gente precisa entender segurança como um poder que a gente tem no sistema. E as Sim, pessoas é são o que parte. trata bem também, é um outro assunto que a gente sempre conversa, né, que é a engenharia de resiliência, né? Se você tiver uma capacidade de absorção do seu sistema, porque uma das críticas aí que a gente tem da antiga visão, né, é que você, por exemplo, se a gente pegar um trapezista no circo aí, a safety 1 a gente torce para o cara não cair do trapézio, mas enquanto que o safety 2 você sabe que alguma hora ele vai errar por diversos motivos aí, ou ele vai, ou o talco está errado, ou o bastão, ou ele está com a cabeça em outro lugar, ou alguma coisa, então não dá para ir sem rede, né? E aí um dia o cara cai, por sei lá qual motivo, a gente não sabe ainda. E aí, se a gente pensar na antiga visão, a gente vai pegar e vai treinar o cara de novo, vai reciclar, o cara que está no Cirque Solé, a gente vai ensinar o cara como fazer para fazer a acrobacia no trapézio lá.
Enquanto que na segurança 2 a gente está pensando, tudo bem, em algum momento vai acontecer, ou tá uma coreografia nova, ou sei lá, não sei ainda, mas então a gente tem que Eu vejo, caprichar no sistema absorver o erro humano, né? E não tentar evitá-lo porque é enxugar gelo, né? eu tenho uma visão aplicável à minha pessoa. Por exemplo, quando estou no avião, acho que é uma analogia importante aí. Ah, eu não quero saber se o avião, o piloto teve acidente antes daquele momento. Para mim não interessa mais. O que me interessa naquele momento é que o piloto tenha capacidade, que ele tenha conhecimento técnico da situação, que ele tenha condições de lidar, que ele tenha um estado físico e psicológico bom, que o equipamento do avião tenha tido manutenção, que a gente tenha gasolina o suficiente, que se a gente precisar pousar por um caso de emergência, que a gente encontre uma área relativamente segura. Então, a capacidade de lidar com o imprevisto, lidar com o problema, isso que a gente precisa procurar, né? O que aconteceu no passado, isso não significa mais nada. Vou te dar um exemplo também. Teve um tempo atrás, fui investigar um acidente. Teve um acidente na minha empresa. Eu tinha acabado de começar na empresa e descobri desse evento, o gerente querendo mandar embora esse motorista de qualquer maneira. Aí o gerente geral veio para mim e falou: Paulo, eu preciso um favor seu. Eu tinha investigado um outro acidente, ele gostou da minha maneira. Ele falou: preciso que você vá até lá e tente entender o que aconteceu. Não interessa que você descubra, vem e me conta. Tá bom. Eu fui para lá, tá, não sei o que, no meio da Austrália, não tem nada lá. Cheguei nesse local, encontrei um motorista extremamente depressivo, né? Os caras arrancaram do trabalho, estava uma semana dentro de casa, não conseguia sair, né? A comunidade meio que apontando o dedo no cara, enfim. E aí, conversando com ele, o que aconteceu, tá, não sei o que, eu falei: ó, seguinte, eu tô aqui não para te dizer que você vai ser mandado embora, porque isso não é o meu caso, não é a minha intenção. O que eu posso te garantir é que te mandar embora hoje é um erro gravíssimo da empresa, porque se você sair pelaquela porta, todo conhecimento, todo entendimento do que aconteceu vai contigo. Então, eu preciso ter essa oportunidade contigo de entender o que aconteceu para que a gente possa aprender e que outras pessoas aqui possam fazer o mesmo trabalho de maneira mais segura. Então, eu preciso da sua ajuda. Se a gente trabalhar junto, eu acho que a gente vai conseguir um resultado melhor. E comecei a conversar com ele, o cara, né, no começo ele estava de braço cruzado, depois começou, a gente deu risada, falou um monte de coisa, um monte de baboseira, e a conversa foi legal, a manhã inteira, entrei, aí é um serviço que sai do meio da Austrália até o norte da Austrália, são 23 horas de viagem, entrei nesse ônibus, fiquei no ônibus, passei essa viagem inteira, fiz toda a viagem, voltei para o escritório, aí cheguei lá, toda a gerência reunida, tal, não sei o que, eu lembro, tinha um gerentão lá, o cara veio para mim e falou: não, o que foi? Não é realmente que foi questão de cansaço, foi responsabilidade do motorista, não sei o que, ele dormiu no volante e o ônibus saiu da pista e quase capotou, não sei o que, os passageiros ficaram todos nervosos. Eu falei: eu te dou duas opções. Eu posso te falar uma coisa que vai reforçar a sua ideia, ou eu posso te contar a verdade. Qual a opção? Qual a história que você quer ouvir? Aí ele virou para mim, o gerente geral, falou: não, Paulo, eu pedi para você ir lá porque eu queria saber da verdade. Qual que é a verdade? Então, tá. O seguinte, a questão é, o trabalhador, o motorista, ele era para fazer o serviço da manhã, que ia do meio da Austrália para o sul. E ele se preparou fisicamente, psicologicamente para esse serviço. Ele chegou no depósito, no depósito lá para pegar o ônibus às 7 da manhã, porque ele sairia às 9. Só que nesse processo, ele, né, o coordenador recebeu uma ligação do cara que faria o serviço da noite, daquele ponto para o norte, o cara se machucou. Então ele meio que mudou as posições e pediu para esse motorista que faria o da manhã fazer o da noite. O cara
né, pô, já estava preparado, já tinha descansado, não sei o que, ele foi para casa e como ele já fisicamente estava preparado e pronto, ele não conseguiu dormir, não conseguiu descansar. A mulher dele botou ele para fazer jardinagem, arrumar as coisas ao redor da casa, não sei o que. Passou todo aquele tempo acordado, voltou para o trabalho às 7 da noite, entrou no ônibus e dirigiu. É um serviço que tem que fazer, dirigir por 13 horas consecutivas, direto. Tem vários parados no meio. Só que nesse serviço, além disso tudo, a gente tem um contrato com os Correios aqui australianos. Então, o motorista, ao longo desse serviço, de 13 anos contínuos, ele tem algumas paradas para descansar, claro, mas ele também tem umas paradas que ele entrega caixa, né, para o correio. Tem vários pontos que ele precisa entregar essas caixas. Então, essas paradas, que na realidade muitas vezes é visto como um problema, porque enche o saco realmente, cara, tem que ficar pulando e ir lá pegar a caixa e entregar os passageiros dentro do ônibus, reclamando. Mantém o motorista alerta. Só que no domingo à noite, né, foi o dia que isso aconteceu, esse acidente, não tinha essas paradas, porque não tinha entrega. Então foi direto. A hora que ele chegou, já estava dirigindo a 11 horas consecutivas, com o sol nascendo, uma estrada estreita e direta, extremamente boring, muito né, não tem nada que realmente interaja contigo, que te faça manter acordado. Ele acabou caindo no sono e acabou saindo da pista. E aí, nesse processo, eu realmente fiz o que você falou no começo ali. Apontei o dedo para todos eles e falei o seguinte: me colocando na situação dele, no sapato dele, vendo o evento pela situação, pelas condições que tinham disponíveis para ele, eu acredito que eu faria o mesmo. E todos vocês aqui também. Então, acho que justiça é o momento em que a gente começa a se colocar na pele do outro. Então, depois disso, né, os gerentes ligaram para eles, se desculparam e tal, não sei o que, deram ideia, a gente trabalhou com esse time para tentar melhorar a situação. Então, de novo, e volta aquela história que eu falei na cidade, ao invés de tentar entender qual é a causa raiz do problema, eu prefiro muito mais que a gente chama de second story, a segunda história. A história real, a história da vítima. Não da vítima, é importante saber a vítima que se machucou, mas aquele pessoa que realmente está diretamente envolvido no acidente, muitas vezes a gente fala que é o culpado, ele também se torna uma vítima. Então a gente tem que cuidar daquela pessoa também. Ela já recebeu punição suficiente. Na cabeça dela, o cara está, né, explodindo, o cara pode se matar. Já aconteceram várias coisas nesse. A gente sabe de várias histórias de cara que foi acusado de acidente e sentiu tão ruim que o cara acabou se matando. Então, a gente precisa dar oportunidade a essas pessoas de falarem, dar a versão dela, entender o que está acontecendo pela visão dela, pela posição dela. Então, quando os gerentes veem essa posição, recebem essa informação mais ampla, eles têm capacidade de tomar decisões muito mais ricas e realmente fazer mudanças que impactam no serviço. Ao contrário, a gente continua ali, nem você falou, dando treinamento e tentando controlar os trabalhadores, o que é impossível. Na verdade, o nosso comportamento é um resultado do sistema, do meio ambiente. Por isso que eu sou extremamente contra BBS, esse tipo de coisa. Acho que isso, na verdade, teve um papel no passado, não interessa. Eu acho que isso tem que ficar no passado, isso já passou. A gente precisa entender que o trabalhador precisa ser o nosso foco. A gente precisa passar o nosso tempo. Quando a gente fala de segurança, a gente não é segurança de papel, porque conformidade não quer dizer segurança. Muita gente fica confuso nisso. Você vai falar cara de segurança, o cara repete o parágrafo X do documento W. Cara, você pega aquele papel, enrola no seu dedo, pega uma marreta, vai quebrar o seu dedo. Então, papel não significa nada. Então, você quer realmente fazer segurança? Entende o que é o problema. Como você pode realmente ajudar o trabalhador. Entendi. Concordo plenamente, mister.
Paulão, para a gente finalizar aqui, que a gente, sei lá quanto tempo que a gente já está falando aqui, o papo bom, o tempo voa, né, cara? Eu estou tentando manter aí essas conversas aí em 1 hora, mais ou menos, para a gente não deixar boring, como você falou aí, para quem vai assistir. Mas antes disso, Boa. eu queria só deixar um recado aqui, que você também deixasse, né? Uma coisa que eu sempre falo, uma analogia que eu faço, que eu acho que eu falo pro pessoal que a segurança tem que ser igual ao sal, né? Ela tem que ser na medida certa, senão você não consegue comer. Se faltar, você também fica insosso. E se colocar muito, ninguém come também, que fica muito pesado, né? Para quê? Essa analogia é para dizer que a segurança não existe em si, né? Não é algo que existe por si só. Ela só existe em contexto. Só existe num ambiente produtivo, só existe num ambiente em que algo mais está acontecendo, né? A segurança não é resultado, né? Não adianta você pegar. Por isso que os indicadores são tão difíceis. A segurança tem que acontecer no caminho, né? Não é um lugar que você vai chegar. Vai ter um dia que você vai chegar e vai falar, eu sou seguro, eu posso parar. Né? É uma coisa que é uma coisa de uma situação de jornada, de processo que você tem que ir fazendo no dia a dia, alinhado às necessidades da empresa, expectativas. Às vezes vão faltar recursos, né? Porque os recursos são finitos e as possibilidades num ambiente complexo são infinitas. Então, você vai ter que ter esse poder de gerenciar as coisas e também de lidar com esse confronto de produtividade máxima, com um grau de segurança aceitável. Eu acho que a gente, como profissional de segurança, tem que entender isso na organização e fugir daquela visão antiga de o técnico ou o profissional de segurança ser o cara chato, o cara que só diz não, o cara que resolve só o problema dele. Eu já vi muito isso em obra, quando eu trabalhava em obra, cara, o técnico chegava, o meu chefe, ou o gerente, ou o engenheiro, não, aqui não pode seguir, tem que parar. E aí, cara, uma empresa assim gigante, com prazo, com tudo para entregar, e ele vinha e ele se achava o máximo por achar que tinha, porque não, eu parei a obra, cheguei lá, achei que estava inseguro e parei, né? E aí tira a segurança do contexto e compromete todos os outros profissionais que tentam fazer um trabalho melhor. Eu queria que você pudesse deixar um recado aí para os profissionais de segurança com base nas novas visões e comentasse um pouquinho também dessa visão que a gente ficou do passado aí de ser o cara chato, o tranca-rua aí das organizações. É interessante, porque na realidade, vou ser bem curto aqui, uh, muita gente né, até utiliza aquele slogan de segurança primeiro, safety first. Se segurança é primeiro, aonde que vem produtividade e cliente? Porque uma empresa que só faz segurança, ela não vai empregar ninguém. Então a gente tem que ter a noção Só a se for uma coragem de consultoria, aceitar. né? Exato. A não ser que você trabalhe com consultoria. Mas uma empresa que produz alguma coisa, ela tem por si só como conceito o cliente e a parte financeira. Uma empresa que não tenha, não faça dinheiro algum, não interessa ser segura, ela não vai existir. Então, o nosso emprego depende da produtividade. Então, o técnico de segurança, o profissional de segurança, ele tem que entender que ele está ali não para fazer segurança. Ele está ali para auxiliar a empresa a fazer dinheiro. E essa é a verdade. A gente tem um papel importante na empresa de liability. A gente tenta gerenciar o que pode dar errado tal, e não deixar nada para trás para que realmente a empresa tenha fruto, cresça e a gente possa empregar muito mais gente e essas pessoas consigam voltar para casa seguras. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que qual o papel da segurança. Segurança não é, de novo, a empresa não faz segurança. Ela trabalha com segurança. Então, a empresa ela faz dinheiro, ela produz alguma coisa. Isso é o foco da empresa, não segurança. Segurança tem que ser parte nossa, né? É a conversa, o que você precisa, como posso ajudá-lo. E eu acho que esse é o papel nosso. A gente não tem que falar para as pessoas. Quem sou eu para chegar no eletricista e falar como que ele vai trabalhar em alta tensão? Ele sabe, ele é o profissional da área. Eu posso, né, se eu tiver alguma consciência, algum entendimento do assunto, eu posso fazer perguntas que possam levá-lo àquela percepção que talvez, né, vai melhorar o ambiente dele. Mas ele é o profissional. Então, acho que ele merece respeito.
Muitas vezes eu vejo o profissional de segurança, né, debatendo engenharia. Peraí, cara. Respeitar, o cara é um profissional, assim como você. Ele não vai ficar discutindo contigo, né, onde você é capaz de implantar suas ideias. Acho que cada um no seu quadrado e trabalhando junto de uma maneira que a gente não um propósito comum, que é fazer dinheiro. Se a empresa faz dinheiro, Eu todo lembro mundo. uma história de uma pessoa que trabalhou comigo, eu não vou falar o nome dele, que eu não pedi autorização, né? E ele era, na época, eu acho que era. Tinha um cargo muito alto, VP para cima, assim. E ele conta uma história de que ele contratou um profissional de segurança, e aí foi na planta e tal, e chegou lá, no segundo dia o cara tinha parado a operação lá. Aí, o que aconteceu? Não, eu parei. Aí ele falou, vem aqui na minha sala. Aí chamou o cara e falou, ó, eu contratei você para parar ou startar, colocar em rampa a planta. Eu contratei você para a gente produzir da maneira mais segura possível. Não é? Você não pode dizer você não é o planejador da fábrica que para e starta e tal. Lógico, se tiver um risco iminente e tal, você vai chamar a gente vai debater, vai parar, ou vai parar na hora e tal. Mas você não devia estar orgulhoso de ter parado a planta, porque, assim, você não fez o que foi contratado para fazer, que era manter a planta rodando seguramente. E duas, você fez o que não foi contratado para fazer. Então, vai para casa essa tarde e dá uma pensada, vê se você quer continuar com a gente. Concordo. De novo, a gente tem que entender o nosso papel no contexto da companhia. Se a empresa não fizer dinheiro, o trabalhador não vai estar ali, a empresa não vai pagar seu salário. Você tem que ter clareza de entender que essa é a economia. Você faz parte do sistema. E para o sistema funcionar, você tem que dar a sua colaboração. É que nem essa pessoa disse ao profissional de segurança. Você está aqui para auxiliar a gente trabalhar da maneira mais segura possível. Você não está aqui para, né, comandar tudo. Tem cada um no seu quadrado. A gente tem que trabalhar junto. Se a gente ficar debatendo e ter uma guerra entre os departamentos, a gente está sabotando o processo inteiro. Então, só para encerrar, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar é que nós, como profissionais de segurança do trabalho, a gente tem que privilegiar e entender como o trabalho é feito, conversando com as pessoas, interagindo, mas sabendo o que você faz, o que você faz no final de semana, família, como está, João, Maria. E quando você cria esse link entre você, não o profissional de segurança, mas você e a pessoa, então você traz confiança, as pessoas trazem problemas para você, elas sabem que podem confiar em você, que você vai trabalhar com elas. Muitas vezes você não pode solucionar um problema e elas vão aceitar isso. Não pode ter medo, porque muitas vezes o cara fica com medo. Pô, eu não vou conseguir, não tenho recurso suficiente. O trabalhador entende disso. Você não pode se esconder. Você chega, o cara vai chegar em você e falar, tem um problema aqui. Infelizmente, tá acima do Fora da minha salário, alçada, né? mas eu vou fazer o possível para tentar ajudar. Vou falar com isso, com aquele, não sei o quê. Eu vou fazer minha parte. Então o cara respeita isso. No momento que ele vê que você tem a dedicação, você tem o comprometimento de fazer o correto, todo mundo acredita e todo mundo vai realmente te abraçar e trazer para dentro. No momento que você, eles se sentem meio que desconfortáveis, a situação vai mudar. Então a gente precisa ter essa maneira mais proativa de engajar os trabalhadores e realmente ter como missão entender como podemos auxiliá-los para que eles possam fazer seu trabalho da melhor maneira possível. Paulão, para a gente finalizar, eu gostaria só de te agradecer aí ter aceitado o convite e também agradecer pelo convite para que eu pudesse participar lá do grupo. A gente tem uma missão aí, como você disse no começo, aí, o trabalho de formiga, né, de difundir as ideias aí das novas visões no Brasil, que a gente tem trabalhado aí com tradução de material, a maioria do material está em inglês ainda, infelizmente, mas a gente tem trabalhado nisso aí, vamos continuar aí. Só deixar claro que a gente não ganha nada com isso, né? É só paixão mesmo. Eu tenho meu emprego, você tem o seu, assim, ninguém tem interesse nenhum escuso aí com essa. É só para tentar melhorar o nível mesmo desse tema no Brasil, né?
E a gente vai se falando aí, mister. Muito obrigado. Se cuida por aí. Conta Obrigado a você. comigo o que precisar aí. Forte abraço. Até mais. Tchau, tchau. Abraço.